Olá, eu sou o Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos do dia a dia da saúde da mulher. Bom, feita essa apresentação, vamos entrar no tema aqui muito importante para a gente, como sociedade, como acadêmicos. E para isso eu vou começar falando sobre o projeto do parto humanizado. Foi memorado pelo projeto chamado Parto Adequado, que teve início em 2015, dividido em 3 fases. Ainda no ano passado, de 2021, ele se encontrava na 3ª fase. É um projeto que foi organizado pela Agência Nacional de Saúde, junto de outros órgãos, entre eles o Hospital Israelita Albert Einstein, os quais buscam que todas as gestantes tenham um parto cada vez mais humanizado, priorizando o bem-estar e a saúde do binômio materno-infantil, inserindo modelos inovadores e plausíveis de atenção ao parto e ao nascimento, a fim de valorizar o parto normal e diminuir o número de cesarianas sem indicação. Dito isso, dia 9 de janeiro de 2022, no programa do Fantástico, foi feita uma denúncia através da influenciadora digital Chantal, a qual ela denuncia a violência obstétrica que ela sofreu durante o seu trabalho de parto. Bom, para entender isso, entender melhor esse assunto, nós convidamos uma experiente médica no ramo do parto humanizado que atua aqui na região de Pelotas. A doutora Fernanda Laranjeira fez residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Pelotas e é referência aqui nessa região. Por isso tivemos o prazer de convidá-la e o prazer dela aceitar essa conversa conosco. Bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada, Thales. Então, esse é um assunto realmente muito importante, é tabu ainda. Muita gente imagina o parto humanizado como se fosse um parto no meio do mato, como se fosse algo sem suporte nenhum, sem nenhuma segurança, o que não é verdade. A gente consegue humanizar o parto dentro dos limites da segurança, fazendo o que é melhor para a mãe e para o bebê, sem precisar colocar ninguém em risco, a gente consegue com que esse parto seja mais acolhedor. Então, é importante conscientizar a população e os novos médicos também sobre isso. Ótimo, então vamos para uma pergunta crucial para a gente iniciar esse episódio. O que é o parto humanizado, doutora Fernanda? Então, humanização é uma onda que vem tomando conta assim, de vários setores, inclusive o parto. Né? Humanização é o ato o efeito de humanizar, tornar mais humano, né? Modo a ser mais afável, mais acolhedor. Na questão do parto, humanizar seria devolver para a mulher o protagonismo do parto, para que a mulher possa, munida de informações, tomar as decisões, junto com o médico, claro, mas que ela possa tomar decisões estando bem informada. Né? Então, ela vai ser protagonista do parto dela, ela vai tomar as decisões e ela vai ter maior satisfação em relação ao parto, porque ela vai sentir que ela realmente participou ativamente, não só fazendo o que os outros mandavam fazer, mas sim entendendo o que estava acontecendo, passo a passo, e tomando as decisões. Né? Humanização não quer dizer sobre posição ou sobre o local de nascimento, é sobre trazer uma experiência positiva, é tornar uma experiência menos traumática e dolorosa. Para isso, a gente usa o mínimo de intervenções possível, a gente só vai intervir se realmente for necessário, se para a mãe e bebê fizer diferença no sentido de segurança, né? E durante todas as fases do processo de parto. Isso seria humanizar o parto. Ótimo. E todo parto é humanizado? A cesariana, por exemplo, ela pode ser humanizada? Como é que funciona? Na verdade, nós vimos até, inclusive, por esse próprio exemplo que tu citou no início, né, da influenciadora Chantal, que nem todo parto é humanizado. Tem casos em que a paciente não foi respeitada, onde foram feitas intervenções desnecessárias, ou até, às vezes, intervenções necessárias, porém não explicaram para a paciente o que estava sendo feito e por que estava sendo feito, né? Não foi solicitado o consentimento daquela paciente, não foi explicado, então isso também acaba tirando um pouquinho o parto da humanização. Muitas vezes nós temos alguma situação de urgência, onde a gente tenta humanizar e não consegue,
né, digamos, um descolamento de placenta, não vai ser nada humanizado, a gente vai sair correndo, muitas vezes nem o pai vai conseguir ver o parto, a paciente às vezes vai em uma anestesia geral, isso infelizmente acontece, né, às vezes por despreparo da equipe e às vezes por uma urgência que nos obriga a sair do que a gente tenta por humanização. E a cesárea, ela pode sim ser humanizada, a gente chama de cesariana respeitosa. É uma cesárea onde a gente tenta que a sala de cirurgia fique com um clima mais descontraído, tirando a frieza daquele ambiente cirúrgico. Importante numa cesárea respeitosa é permitir o contato da mãe com o bebê. A gente sempre tenta já baixar o campo, né? O bebê nasce, a mãe já vê direto o bebê não vai para longe da mãe, para só a mãe conseguir ver o bebê 2, 3 horas depois. Não, a gente já provê o contato imediato da mãe com o bebê. Clampeamento oportuno do cordão umbilical, que é cortar só quando parar de pulsar ou se precisar. No caso da cesariana, se o útero estiver sangrando muito, não dá para esperar, mas na maioria das vezes a gente consegue esperar sim, né, de 1 a 3 minutos ou quando o cordão parar de pulsar. E incentivo de amamentação na primeira hora de vida. Tudo isso também pode ser feito na cesariana. Então, tem sim como humanizar. Como qualquer outro procedimento na vida, a gente consegue humanizar, consegue fazer ser mais acolhedor e ser menos traumático. E sobre a escolha da via de parto? Como isso é tratado entre o médico e paciente durante o pré-natal? Como é que fica a vontade da mulher em relação à indicação médica sobre via de parto? Então, a via de parto ela é uma decisão em conjunto, médico e paciente. O médico, ao longo do pré-natal, ele tem que prover essa paciente de informações, ela tem que saber como é um parto normal, como é uma cesariana, quais são os benefícios e os malefícios, as vantagens e desvantagens de cada método, né? A paciente munida de informações, ela vai ter sua opinião própria, vai ter sua decisão, o que ela prefere. Diante disso, o médico vai ver se a preferência da paciente condiz com o quadro clínico. Então, se é uma paciente que tem alguma contraindicação absoluta para cesariana, que não tem condições de fazer o parto vaginal e ela quer parto vaginal, o médico vai conversar com ela, vai ter que explicar que devido às complicações não será possível o parto da forma como ela quer. Mas o médico, ao longo do pré-natal, ele vai identificando fatores de risco e vai conversando com a paciente, explicando se tiver alguma contraindicação. Mas, a princípio, na maioria das vezes, é possível, sim, chegar e fazer o que é da escolha da paciente. Mas cabe ao médico identificar essas contraindicações e explicar para a paciente. A fala da senhora, eu consigo encaixar bem assim no contexto do médico, que tem toda aquela... consegue construir essa relação médico-paciente dentro do consultório. A próxima pergunta que eu tenho a fazer para a senhora seria assim, para as pacientes que são atendidas pelo SUS, que elas chegam lá na maternidade com 39 semanas, a princípio, carteirinha de pré-natal tudo ok, o médico está vendo a paciente pela primeira vez, e a gente sabe que existem alguns projetos de lei sobre essa questão da cesárea a pedido da paciente, né? Entre eles tem um projeto de lei lá em São Paulo, que foi aprovado em 2019 pelo governador João Dória. O que a senhora acha dessa função? Porque o médico não tem a relação médico-paciente estabelecida ali naquele momento, naquela situação. O que a senhora acha disso tudo, doutora? Então, eu acho assim, eu sou favorável que as pacientes possam escolher a via de parto, tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Porém, eu acho que na rede pública a gente está munindo pouco de informações essas pacientes. Quando a paciente faz o pré-natal no nosso serviço, né, a paciente faz o pré-natal ali no serviço de alto risco do próprio hospital, a gente sabe que elas são um pouquinho mais orientadas, porque a gente sabe as colegas que estão lá e como é que elas orientam. Eu acho que deveria ter mais cursos de gestantes, eu acho que a gente teria que ensinar melhor para essas pacientes, mostrar o hospital para elas. Eu sei que na função da pandemia a gente não pode voltar a ter visitas no hospital, mas que mostre fotos, vídeos durante um curso de gestante para que elas se sintam, vejam que aquele ambiente é um ambiente acolhedor, não é um ambiente hostil, que elas vão ser apoiadas, que a decisão que elas tomarem vai ser respeitada. Né, que a opção por um parto normal não vai ser um parto traumático, que aquela maternidade, no caso da nossa, do HE, tem PPP, né, que são as salas que tem pré-parto, parto e pós-parto junto, que é um ambiente acolhedor, tem o chuveiro, onde elas podem
usar analgesia não medicamentosa, né, colocando a lombar na água, fazer exercícios. Então, elas não têm a noção de que a gente tem, que hoje em dia se tem a maternidade estruturada para que elas tenham um parto acolhedor, para que elas sejam respeitadas. Então, eu acho que o maior medo de parto normal das pacientes é o que elas ouvem da tia, da vizinha, da mãe, que contam sobre um parto traumático. No momento que elas forem providas de informações e verem que se elas optarem por um parto vaginal não vai ser um parto traumático, eu acho que a maioria vai acabar optando pelo parto vaginal, e só que para isso a gente precisa estruturar o serviço melhor. A gente precisa estruturar para realmente receber as pacientes que escolherem a cesariana eletiva, e precisamos, né, desses cursos de gestante e que seja obrigatório para a paciente poder escolher a via de parto ela ter participado de um desses cursos. Mas isso vai longe essa discussão. O que é a violência obstétrica, doutora Fernanda? Então, violência obstétrica é qualquer agressão que a paciente ou o recém-nascido possam sofrer no âmbito ali do pré-parto, parto e pós-parto. Isso não envolveria apenas o médico obstetra, mas qualquer profissional no atendimento às pacientes, vai desde o porteiro, a equipe de limpeza, os profissionais ligados diretamente ao parto, como a equipe de enfermagem, a equipe médica. Então, se chama de violência obstétrica, mas poderia mudar o nome para violência no parto, que é qualquer situação nesse sentido. É complicado porque se colocou muita coisa num balaio só de violência obstétrica. Então, a gente tem que ver direitinho o que é indicação real de intervenções, o que é realmente uma cesariana bem indicada, o que é uma intervenção bem indicada e o que é violência. Né? Então, tem um abismo entre as duas coisas, mas muita gente acaba misturando. E a senhora poderia nos dar exemplos sobre o que seria a violência obstétrica dentro do que a senhora falou agora? Então, a violência no parto, ela poderia ser tanto física quanto psicológica. Né? A psicológica é aquelas falas infelizes, na hora de fazer foi bom, agora tá com medo, agora tá chorando. Né? É óbvio que na hora, né? Isso é uma questão lógica. Isso é um exemplo de violência psicológica durante o parto. Né? Ficar minimizando os sentimentos da paciente, minimizando a dor, impedir que ela se alimente, que ela beba água, impedir que ela possa se movimentar, fazer exercícios, né? Fazer intervenções não necessárias ou intervir sem explicar para a paciente o que está fazendo, o que está acontecendo. Se a paciente ela não estiver entendendo o que está acontecendo ali na hora do parto, vai ser muito mais traumático, vai ser muito mais violento na visão dela, porque ela não vai entender o porquê de cada intervenção, ela não vai estar ciente da necessidade do que está sendo feito e do benefício que ela vai ter com o que o médico está propondo. Então, a diferença entre uma intervenção e a violência, às vezes, confunde a paciente se ela não for bem orientada. Eu já tive a oportunidade de estar diversas vezes dentro de uma maternidade, centro obstétrico, e eu vejo que tem muito tabu sobre o sorinho que elas chamam, né, que seria a ocitocina. Aí eu pergunto para a senhora, é verdade que o uso desse sorinho, como elas referem, da episiotomia ou do fórceps, é considerado violência obstétrica? Então, não, só são violência quando são usados sem indicação, né? Por exemplo, a episiotomia, hoje em dia a gente usa cada vez menos, tá bem raro as indicações de episiotomia, né? Mas um períneo rígido ali que esteja atrapalhando o parto, que o bebê já esteja no expulsivo há muito tempo, a episiotomia nesses casos pode ser que venha a ser indicada, né? Mas de rotina ela é violência, tá? Vou fazer episiotomia porque eu faço porque eu gosto de fazer. Não, aí é violência. Agora, identificar um caso específico, uma paciente específica que precise, aí não é violência. No caso do FORSP, então, o FORSP é uma coisa que traumatiza mesmo, né? Uma passada de FORSP é uma coisa brutal, é uma coisa dolorosa para a paciente, porém, FORSP bem indicado salva a vida do bebê. Né? Um bebê que esteja num sofrimento, que esteja numa hipóxia, né? Ele pode morrer ou ficar com sequelas neurológicas, inclusive, pela hipóxia prolongada. Então, o FORSP salva a vida e salva a qualidade de vida dessa criança. E se a paciente não for bem explicada, não entender o motivo do FORSP, ele vai acabar sendo uma violência para ela, porque ela não está entendendo, ela está achando que a gente puxou a ferro só porque a gente quis. Então, a gente tem que explicar, a paciente tem que saber para que está sendo usado o FORSP. É brutal, mas ele salva vidas. E hoje em dia também se usa cada vez menos.
Antigamente se passava muito mais fórceps, se passava fórceps com o bebê ainda alto no canal de parto, né? Então se puxava o bebê lá de cima para nascer, agora não, agora o fórceps a gente só passa o bebê que está quase ali nascendo e está em sofrimento. Cada vez se faz menos essas intervenções, né? Justamente porque os profissionais também têm entendido que a gente deve fazer só no caso de real necessidade. Assim não configura violência, assim é como terapêutica, como medida salvadora. A senhora poderia falar um pouquinho sobre o sorinho, sobre a ocitocina, que às vezes é usado? Então, a ocitocina é a mesma situação, até um pouquinho menos. A ocitocina ela pode ser usada para indução de parto, paciente que está sem contrações, mas já chegou na época que precisa nascer, necessita que nasça, então pode ser usada a ocitocina para indução do parto. Durante o trabalho de parto, ela pode ser usada para regular as contrações. A gente sabe que muitas vezes ela é mais usada do que deveria, né? A gente deveria resguardar um pouquinho mais o uso da ocitocina. Mas nós temos um partograma, que é um gráfico de normalidade do parto, né? Normalidade de tempo transcorrido. E muitas vezes o parto está muito prolongado. E a gente está quase no ponto de indicar uma cesariana porque está um trabalho de parto muito prolongado e as contrações estão fracas. Então, nesse caso, às vezes a gente fica meio na berlinda ali entre a ocitocina e uma cesariana e conversa com a paciente, expõe, e certamente a paciente vai entender, ainda mais se tiver um trabalho de parto prolongado, ela mesma vai estar entendendo, vai estar enxergando que está prolongado e também vai querer corrigir essas contrações. Doutora Fernanda, por enquanto nós vamos parar por aqui com essas perguntas. Na próxima terça-feira teremos outras, vamos dar continuidade ao nosso episódio sobre parto humanizado, será a sequência deste. Então, pessoal, nos aguardem até a próxima terça-feira, que voltaremos com perguntas tão interessantes quanto esta. Muito obrigado, doutora Fernanda, por essa participação, pela disponibilidade da senhora. Nos vemos na próxima terça-feira. Obrigado a todos, boa noite. Tchau.